temos pressa o tempo todo, né? Então, dá. É que, na verdade, a gente vai sendo absorvido por esse tipo de comportamento obsessivo-compulsivo do consumismo, do materialismo, do reducionismo, né? Porque se o indivíduo quiser, o tempo é dele. Nós temos todo o tempo do mundo, né, para poder lidar com a vida da melhor maneira possível. Só que a gente entra na roda, né? Entra na loucura. Olha, um bom lembrete isso, viu? Nós temos todo o tempo do mundo, a gente que tem que saber administrar. Bom, nós somos as ruas, sabe, Valdemar? Saber as dúvidas que as pessoas têm sobre esse tema. Vamos conferir a primeira delas. Por que a depressão atinge mesmo quem não tem problemas? É mesmo, né? Então, a pessoa acha que não tem problema porque ela não tem... ela está quase que anestesiada com as próprias questões pessoais dela. E a depressão vem para mostrar para ele que ele tem questões que têm que ser trabalhadas. O indivíduo passa pela rua, vê uma criança cheirando cola e não vê. Na verdade, essa criança fica invisível para ele. Isso é um problema. Eu acho que ninguém, em sã consciência, pode dizer que não tem problema vivendo num mundo que tem tanta exclusão. A própria exclusão já é um problema. Se eu nego o problema do mundo, eu estou negando uma parte minha, porque eu e o mundo somos uma coisa só. E aí vem o quê? Vem a depressão para fazer o indivíduo entrar em contato com a interioridade dele. Não é? Não dá para ficar alheio ao sofrimento. Alheio. O que eu acho que também, o que ela talvez tenha querido perguntar é assim, às vezes a pessoa perdeu algum ente da família e entra naquela depressão profunda e fica aí alguns meses e tudo mais. E outras pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, têm uma vida familiar super equilibrada e tranquila, mas mesmo assim se sentem tristes. Você acha que o meio ambiente, embora talvez inconscientemente, não tenha percebido o menino cheirando cola e tudo mais, isso influencia? O meio ambiente influencia muito. Agora, aquele indivíduo que está vivendo um luto, ele não está tendo uma depressão, ele está tendo uma elaboração de luto e uma tristeza que ele está elaborando. Mas isso não é depressão. E não é nem interessante dar medicação para um luto. Porque, afinal de contas... Ainda que dure alguns anos. Se está durando alguns anos, aí já tem um outro componente aí, que é uma relação de apego, uma dificuldade de lidar com a morte, outras temáticas neuróticas que têm que ser trabalhadas, porque dá o remédio e não vai resolver o problema. Né? Ele tem que trabalhar a perda, trabalhar a transformação e entender que o sentido da vida também é a morte. É verdade. Bom, vamos conferir a próxima questão? A depressão é mais comum em qual fase da vida? Via de regra, a depressão acontece nas principais fases que a gente chama de passagem. Da infância para a adolescência, surge muito quadro depressivo, tanto na família quanto na criança. Porque é uma mudança. De alguma forma, é uma morte simbólica que está sendo trabalhada. Mas será que é depressão ou um período de expectativa para o novo que está começando? Então, o novo gera medo, gera angústia e muitas vezes o medo de lidar com esse novo faz o indivíduo cair em depressão, porque ele vai vir para um novo e ele não sabe direito que rumo ele vai dar para a vida com esse novo. Então, ele entra num quadro depressivo. Então, assim, infância, adolescência, casamento, morte e assim por diante. Né? Quer dizer, tudo que é novo assusta e pode acabar deprimindo. Como a gente faz para perceber se estamos deprimidos ou se estamos simplesmente tristes? Olha, eu entendo assim, o indivíduo que está deprimido, ele não é feliz. Ele pode até rir, mas rir de tristeza. E os antidepressivos quase todos fazem ou possibilitam o indivíduo rir da própria tristeza. Ele fica anestesiado, né? Coisa! Agora, o indivíduo que não é deprimido, ele é feliz. Ele tem momentos de tristeza, ele tem momentos de muita alegria, mas ele continua feliz, porque ele entende um sentido maior para a própria tristeza, que são as perdas, os lutos, as dificuldades da vida, e para a própria alegria, que são os sucessos, o glamour e as conquistas. Mas ele é feliz, no geral, porque ele entende que ele faz parte de um contexto maior e que tudo isso faz parte de um processo, num processo de evolução, a serviço de algo também que é maior. Tá certo. Agora, Valdemar, para encerrar a nossa entrevista, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Na verdade, não é uma mensagem, é uma dica. Quando é que se deve procurar ajuda? Olha, eu acho que a gente tem que procurar ajuda toda vez que nós esquecemos de nós mesmos. Se eu não consigo entrar em contato comigo, me respeitar, e eu começo a reagir com raiva de um, com dependência de outro, com fixação em alguma coisa, é o momento que eu tenho que procurar uma ajuda, em algum nível, ou psicológica, ou espiritual, ou medicamentosa, porque eu já estou perdendo o meu eixo. E aí, para somatizar,
muito rápido, ou somatizar através de uma depressão, ou somatizar através de problemas gástricos, respiratórios, de pele, daí para frente. Agora, uma curiosidade minha, hoje tem pessoas que são mais equilibradas ou mais fragilizadas? Eu acho que tem muito mais gente equilibrada não, desculpa, muito mais gente equilibrada através de uma anestesia e não Então isso não é positivo, na sensibilidade. né? A gente tem que entender assim, equilíbrio e harmonia são coisas diferentes também. O equilíbrio é meio matemático e gera anestesia, ele fica adaptado, né? Mas a harmonia não, é mais dinâmica. Tanto é que na mitologia grega, a harmonia é filha de Afrodite com Ares, ou seja, o deus da guerra com a deusa do amor. Ou seja, a harmonia é a consonância dos dissonantes. O indivíduo não está anestesiado. Ele se permite viver tristeza e alegria. Tristeza e alegria, com sentido, né? Com sensibilidade. Tá certo, Valdemar. Pois é, gente, hoje no nosso quadro A Palavra é Sua, falamos sobre a depressão. E quem esteve aqui respondendo as nossas perguntas é psicólogo clínico, coordenador do curso de psicossomática da Faculdade de Ciência da Saúde, a FACES, o Valdemar Magaldi Filho. Muito obrigada por sua presença aqui, viu, Valdemar? Obrigado eu. E se você